Bom, vamos lá então para continuar o nosso curso agora com um bônus, o curso de gestão de carreira para músicos independentes, e nessa aula bônus, que vai ser bem completa, com bastante informação, que você precisa saber, é muito importante você saber, nós vamos passar por um checklist completo de gestão de carreira. Que isso significa? Isso significa que nós vamos passar por um checklist que mostra diversas frentes que você precisa considerar na gestão da sua carreira, na música, certo? Então, nós vamos mostrar desde o administrativo até a parte estratégica. Isso aqui, eu vou falar para você, é o ouro, viu? Porque isso aqui você não vai ver em lugar nenhum. Organizado desse jeito e colocado assim tão certinho para a gente entender cada item, né, que a gente tem que se preocupar. Claro que a gente sabe que fazer gestão de carreira na música significa a gente estar atento e encabeçar muitas frentes, né? Ou seja, é muito trabalhoso. Trocando em miúdos, é muito trabalhoso. Esse trabalho de gestão de carreira, às vezes a gente acha que está mais envolvido ao artístico apenas, né? Que é repertório, gravação, né? Músicos, estúdio, distribuir música, mas é muito, muito mais do que isso. Claro que, dependendo do momento que você tiver na sua carreira na música, você talvez não precise se preocupar com tudo isso aqui que eu vou te mostrar, mas é importante que você considere, é importante você saber disso agora, para nos momentos que isso for te chamando, essas necessidades, você saber que existe, você ter uma ideia de como trabalhar isso na sua carreira. São vários itens, e cada um diz respeito a uma ação, a uma organização, a uma atividade, né, que a gente tem que levar em consideração na nossa carreira na música. Né? A gente não pode se esquecer que, só para a gente, né, não perder o costume, a gente tem apenas um único objetivo na nossa carreira, que é gerar conexão emocional. A gente só tem esse objetivo, gerar conexão emocional. Isso significa que a nossa música precisa fazer sentido na vida de algumas pessoas. Quantas pessoas? O suficiente para que elas possam sustentar a sua vida, a sua carreira, comprando seus ingressos, seus produtos, seus merchs, indo nos seus shows, ouvindo a sua música, comprando seu LP, indicando você para outras pessoas. E isso vai ser uma consequência dela estar totalmente conectada com o que você faz. Eu gosto de repetir isso, porque isso dá um respiro para a gente, né? Isso faz a gente entender melhor que, tá, eu tenho muita coisa para fazer, tenho mesmo. É uma carreira muito complexa, difícil, frustrante, na maior parte das vezes, traz muito mais ansiedade do que resultado durante muito tempo. Mas é uma delícia, porque é uma atividade que diz respeito à experiência, né? A música é a experiência. A música, ela, ela existe desde sempre para mexer com a gente, né? Colocar a gente em estados mentais, emocionais, psicológicos, que poucas coisas conseguem, né? Poucas outras atividades ou atividades artísticas também conseguem com tanta força, com tanta profundidade, né? Você vê, por exemplo, artistas que são gigantes, né? Esses grandes artistas de mainstream que fazem turnês, que arrastam milhões de pessoas. Essas pessoas pagam o que for, fazem o corre que tiver que fazer, fica o tempo que for na fila para conseguir estar perto desse artista e poder cantar junto, olhando a pessoa de perto, sentindo aquilo que ela sente toda vez que ela ouve a música e numa experiência ao vivo. E isso é o que a gente mais busca. Isso é o que o artista quer, isso é o que o empresário quer, isso é o que todo mundo da produção quer. Que o artista lance música e já saia fechando turnês. É o que a gente quer. Só que para isso acontecer,
né? Existe uma coisa, um monte de coisa aí no meio, entre fazer a música e vender o show e ter esse show acontecendo. Uma das coisas que existe ali no meio é o principal, que é a demanda. Tem que ter gente querendo assistir seu show. Esse é o trabalho inicial. O trabalho inicial é fazer com que você consiga gerar essa experiência, alcançando gente constantemente, fidelizando essas pessoas e se relacionando com o mercado. Isso vai gerar a experiência necessária para que isso aqui aconteça. Existem várias formas de fazer isso, muitas delas, hoje em dia, para o artista independente, muitas dessas coisas está no online, está nas redes sociais, mas também está no show, está no offline, está na convivência, está no network, está no e-mail, está no telefone. Está em várias formas de você ainda se relacionar com o mercado, né, e fazer do seu alcance, da sua fidelização, a sua função prática de conexão emocional. Mas muito é online também. Então, o que nós vamos apresentar hoje aqui é uma aula que vai aprofundar em todos esses pequenos detalhes que estão entre criar a música, fazer o show, que vem depois do show e tudo mais. Então, é de fato algo que eu adoraria, realmente, eu adoraria ter tido acesso ao que eu vou mostrar para você quando eu comecei lá, um pouco mais de 10 anos, a mexer com música e tive que ralar bastante para entender como é que isso aqui funciona, né? Então eu vou abrir para vocês terem uma ideia. Mais uma vez, né, é uma planilhinha, mas é uma planilha que é só para a gente contemplar, tá? Não é uma planilha que a gente tem que ficar preenchendo, nada, não necessariamente, tá bom? Vocês vão poder montar a planilha de vocês. Acho que é importante prestar atenção, né? Como eu falo sempre, é importante prestar atenção, porque você precisa anotar, né, tudo. Não adianta ficar só me ouvindo, porque aqui vai ser muita coisa, tá? Aqui nós vamos falar de muita coisa mesmo, tá? Então, eu quero muito que você possa anotar. Eu acho importante que você crie a sua própria planilha também, porque quando você faz isso e vai botando pode fazer até dessa mesma forma que eu fiz aqui. Quando você vai fazendo isso, você acaba decorando melhor, né, as coisas como elas são aqui. E eu preciso que você consiga falar, porra, isso aqui, na hora que você estiver fazendo a gestão da sua carreira, e você fala, putz, como é que eu faço tal coisa? Vai estar ali no checklist, você vai entender mais ou menos, pelo menos olhando as coisas como estão aqui, você vai conseguir ter uma boa resposta, tá? De como que funciona aqui. Deixa eu até arrumar umas coisinhas aqui, pronto. E, porém, se você quiser ter acesso a essa planilha, né, e ganhar essa planilha, se você está aqui prestando atenção e assistindo mesmo o curso, você sabe que é só me mandar uma mensagem no Instagram, certo? Na DM, no meu arroba Rodolfo Lacerda X, vai lá no meu perfil, me manda uma DM que eu vou responder com um link para você baixar. Essa aí é todas as planilhas que eu dei no curso, mas você me pede lá o que você quer, tá? Me fala o que você achou do curso também, importante. Então, ó, deixa eu compartilhar aqui primeiro, para você ver de longe. Você não vai conseguir enxergar nada, tá? Quero só que você veja de longe tudo que compõe um checklist da gestão de carreira segundo a minha percepção. Muito provavelmente pode ter coisa faltando aqui, que alguns artistas fazem, eu tenho acesso, que eu não tenho, mas, ou que eu de repente até esqueci, pode acontecer, então eu quero até que você me fale se ficou faltando alguma coisa aqui, assista todo esse bônus, provavelmente vai estar dividido em mais vídeos, não tenho certeza, vai depender aqui, mas observe tudo que está aqui e depois me avisa se tem alguma coisa que ficou faltando, tá? Mas olha só como é que ele está dividido aqui. Ele está dividido, olha só o afim aqui, ó, alcance, fidelização e mercado.
Então, para você pensar as estratégias lá de alcance, fidelização e mercado, você pode dar uma geral aqui também, tá? Para ver o que está faltando você fazer. Aqui não é só sobre estratégia, é sobre ações também. Mas vocês vão entender já. E tem a parte de produção. Por que que tem essa parte de produção? Por que tem essa parte de produção? É porque ele diz respeito muito às atividades da produção executiva, né? Não, a produção executiva não é só o trabalho de vender, de pós-venda de show, né? Quando vende o show e tem que fazer cronograma e tudo mais. Não, nós vamos falar disso, inclusive. A produção executiva é tudo, está no escritório. Não é tudo que precisa ser realizado ali, coisas de escritório. Então, eu vou até fazer uma parada aqui, ó. Vou apagar isso aqui, ó. Para ficar bonitinho. Só essa planilha. Eu vou até apagar as de baixo também. E aí, se tiver alguma coisa a acrescentar no futuro, vocês me falam, tá? Bom, então tá dividindo em produção, alcance, fidelização e mercado, tá? Nós vamos ficar um tempo aqui falando sobre produção. Olha quantas áreas linkadas à produção que eu organizei aqui, quantas de alcance, de fidelização e tem uma de mercado aqui, tá? Então vamos entender o que isso quer dizer. Vou dar um zoom bem grande para a gente também ir direto nessas partes aqui, ó, de início. Então, na parte de produção, a gente tem aqui na linha 3 as grandes áreas, né? E depois, dentro de cada grande área, tem as subdivisões, que é para ficar mais fácil de entender as ações, tá? Então, a gente tem a parte administrativa, a gente tem uma parte do artístico, que a produção precisa cuidar, a gente tem a parte de comunicação, a gente tem uma parte de complemento, que é tudo que está meio, não está exatamente em nenhuma daquelas áreas ali. Tá? No ADM, o administrativo mesmo. No artístico, a gente tem as coisas relacionadas à música, ao streaming, aos shows. Na comunicação, as coisas relacionadas à assessoria de imprensa, ao design e identidade visual, ao audiovisual, né, vídeo e foto, complementos, editais, merch e mais alguns extras que não está em nenhum desses outros campos maiores, tá? Depois a gente vai falar do restante, vamos focar primeiro em produção aqui. Então tá bom, o que tem na área de administrativo que é importante eu ficar prestando atenção? Eu vou até fazer uma coisa aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar essa tela, com ela num tamanho menor, vamos ver. Isso, porque é para eu poder ficar aqui, ó. Só no que interessa por vez, para não ir queimando janelas aqui, tá? Deixa eu ver, pronto. Bom, então no administrativo, o que a gente tem que se preocupar? O que está aqui na coluna de administrativo, o que significa cada coisa? Bom, primeiro, vamos descer aqui. Primeira coisa, olha só, não vai me deixar descer muito. Aí, distribuidora, burocracia de distribuição. Eu até coloco aqui o kit de lançamento. Eu não vou conseguir muito. Peraí, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, ó. 195. 190? Aí. Então, a gente tem, no administrativo, a gente tem que se preocupar com a parte da distribuidora. O que quer dizer distribuidora, burocrático, kit lançamento? Isso aqui quando você vai lançar uma música, um álbum, você precisa escolher uma distribuidora, né? Nós já falamos sobre isso aqui várias vezes, né, durante o curso, mas se você está chegando direto por essa parte, vou refrescar sua memória. Para você poder ter uma música nos streamings, Spotify, Deezer, Apple Music e Amazon Music, etc., você, Google, YouTube, né, para subir no YouTube de forma oficial, né, e se alguém usar sua música, não poder monetizar em cima da sua música, quem vai monetizar é você, precisa ser distribuída a sua música, né? Nós já abrimos aqui o Spotify for Arts e vimos lá como é que a sua música se performa dentro do streaming e tudo mais. Isso só acontece se a sua música estiver distribuída, tá? E aí você tem que escolher uma distribuidora.
vão existir distribuidoras que elas te cobram um valor inicial para você subir sua música, seu álbum, e aí 100% dos royalties são seus, e vão existir distribuidoras que não te cobram nada para você subir nos streamings, mas fica com uma porcentagem de cada valor que vem para você pelo royalty, pelo streaming, certo? Que é o modelo aí de 99% das pessoas, em geral. Qual é a porcentagem? Depende da distribuidora. Qual a melhor distribuidora? Aquela que você conseguir melhor relacionamento. Então, olha só que interessante, já começa daqui a importância de você estar conectado com outros artistas. Para você, inclusive, perguntar para essas pessoas, olha, que distribuidora você está utilizando? Como que você está sendo atendida? Essas pessoas estão te dando respaldo? Se já teve algum problema? Sabe, é importante fazer essa pesquisa porque não tem como eu te dizer aqui, ó, tal distribuidora é ideal. Não tem como te falar isso. Eu conheço artistas, empresários que adoram uma distribuidora e outros que odeiam a mesma distribuidora, que tiveram problema, outro quanto o outro adora, nunca teve problema, sempre é muito bem atendido. Então, assim, é muito complicado, porque, primeiro, distribuidora não é uma empresa que dá para qualquer um abrir amanhã, uma distribuidora. Ela é uma empresa de tecnologia que precisa pegar todas as músicas e transformar no formato certinho para cada streaming, e tem todo um relacionamento que ela precisa ter com o streaming. Então é um negócio que é complexo, não é um negócio simples, por isso que não existem tantas distribuidoras por aí. Não é igual abrir um selo. Eu mesmo tenho um selo, né? Eu já tive um selo em sociedade com outra pessoa, que aí já não sou mais, eu abri o meu selo novo agora, é um selo que é um selo vinculado a outra administração de um selo maior. Então, são formas de você fazer isso que é diferente de uma distribuidora. Distribuidora é uma parada totalmente tecnológica. Então, você precisa entender qual vai funcionar melhor para você. Eu gosto muito de dizer aqui que a melhor forma de você entender se a distribuidora é boa ou não é você lançando algumas coisas com ela, né? Primeiro, você tem informação de outras pessoas, como eu falei. Importante, tá? Segundo, você fazer um teste também, porque o interessante das distribuidoras é que a maior parte delas vai fazer um contrato com você, pode fazer um contrato com você por música e não por artista, ou seja, você não vai ter um contrato com a distribuidora que te impede de lançar em outras distribuidoras depois, outras músicas, EPs e álbuns. Isso não rola, né? Assim, na maior parte das vezes o seu acordo vai ser por música. Então você pode soltar um single numa distribuidora, outro single e outra. Porém, não é muito legal você fazer isso. Tem que tomar cuidado também, porque você vai ficar recebendo centavinhos do streaming de vários lugares diferentes. Isso né? Porque vai vir uma música, a não ser que ela dê muito resultado, ela vai ficar pingando pouco, né? O que é o natural. Um artista independente não vai ter um volume de streaming tão grande. Mas aí você tem uma música vindo de um lugar, outra, com um royalty vindo de um lugar, outra música com royalty vindo de outro. Então, quanto antes você se decidir pela distribuidora, melhor, tá bom? É por isso que, mais uma vez, faça contatos, conheça outros artistas que já estão um pouco mais na sua frente, na caminhada, né? E peça ajuda, peça indicação, vê o que acontece. E existe uma burocracia a ser realizada com essa distribuidora, né? Se você não for fazer com aquelas distribuidoras online, que você não fala com ninguém, só aceita os termos e sobe, se você for fazer assim, beleza, você optou por essa, então tá fácil de resolver lá. Se você optar por outra, que você precisa conversar com alguém lá e tem que assinar um contrato e tudo mais, então já resolva. É disso que nós estamos falando aqui, de resolver a distribuidora de um lançamento. O que é o kit lançamento? Né, a burocracia de uma distribuidora. Agora, o que é o kit lançamento? Kit lançamento, na maior parte das distribuidoras, e aqui a gente coloca para não esquecer, é quando você sobe a sua música para ser distribuída com pelo menos um mês de antecedência. A maior parte das distribuidoras vão falar sobre isso.
E ela vai te pedir esse kit, que eu chamo de kit, né? Que é a música masterizada em Wave, né? Masterizada para streaming. A capa da música ou do álbum. Então, as músicas, se for um álbum, ou a música, se for só um single. A capa ou as capas, né? No caso, se você for lançar um álbum, todas as músicas vão estar com aquela mesma capa. Se você for já deixar distribuído, por exemplo, vou lançar um álbum, mas eu vou fazer 2 singles, depois vou lançar o álbum com a faixa foco. Então, ou seja, são 3 lançamentos, 2 singles, depois o álbum. Se você for muito bem organizado e tudo mais, você pode já deixar programado isso já de muita antecedência, já sobe os singles, cada kit separado e tal. Mas normalmente as pessoas vão subir por lançamento. Então, é a capa, obviamente o ISRC, que você já sabe o que é, se você assistiu o curso, mas é o código para você, é como se fosse, é um código ISO mundial, né? Então, esse código, ele representa aquela gravação no mundo inteiro, é como se fosse um CPF, não é muito bom de falar essa relação, porque CPF é só Brasil, mas enfim, é como se fosse um CPF daquela música que funciona no mundo inteiro, para poder ser encontrada quando ela for tocada e poder gerar os royalties e tudo mais. E aquele código, quando você entra no sistema de direitos autorais e tudo mais, você consegue acessar e ver todo mundo que está dentro daquela faixa. Quem é intérprete, quem é o produtor fonográfico, quem são os músicos executantes e tudo mais. Então esse código ele é muito importante. E aqui tem uma pegadinha que algumas distribuidoras fazem, mas não é que elas fazem como pegadinha para te prejudicar. Na verdade, foi uma forma que as distribuidoras encontraram, algumas, de facilitar, porém, no fundo, acaba atrapalhando, na minha opinião. Que é você não precisar tirar esse SRC, que você tira com a sua... você tira com a sua... lá onde você está afiliado, na associação de autores, né? Pode ser Abramos, UBC, Socipro, entre outras. Você entra no sistema desses lugares, que está integrado com o ECAD, com todos os lugares. Você cria lá dentro da UBC, por exemplo, e esse código ele é único, e você vai subir a sua música na distribuidora. E algumas distribuidoras falam, não precisa tirar esse SRC aí, não. Usa um automático aqui que a gente mesmo gera, para você subir logo a sua música. Isso é uma pegadinha. Toma muito cuidado com isso. Por que, Rodolfo, que essa é uma pegadinha? Porque esse SRC só existe lá dentro, é meio que uma obra que feita para ajudar você a distribuir logo, para quem não é afiliado em uma associação, só que ela não te dá direito, esse número criado lá dentro da distribuidora, que é um falso ISRC, ou fantasma, como algumas pessoas chamam, ele não dá o direito de você recolher os direitos autorais de execução pública, ou seja, sua música tocar num show, numa loja, num shopping, numa festa, na rádio, numa TV, você não vai recolher nada, nem ninguém que gravou vai recolher nada de direito sobre isso, mesmo essa música tendo, de alguma forma, recolhida lá. Por quê? Porque não existe, de verdade não existe o ISRC, só existe lá na distribuidora um código que simula um ISRC e só serve para o digital, não vai servir para o resto, né, para o ECAD, que é a parte resa. Se vocês se lembram da parte ali no começo do nosso curso, eu explico isso muito bem, a diferença de streaming e de ECAD, inclusive na forma de arrecadar, tá bom? Então é isso. Então é importante, eu fiquei um pouquinho nesse item aqui, são muitos, mas eu estou um pouco mais nele, porque eu acho importante a gente conversar disso logo de cara. Né? Então, primeiro, aqui está lembrando você de estar com a sua burocracia, com a sua parceria em dia com a sua distribuidora, contratinho feito, tudo bonitinho, e o kit de lançamento, que é estar com a master, né, o Wave masterizado para streaming, a capa e o ISRC pronto, para você poder subir. Com isso, você já consegue subir, mas algumas distribuidoras vão pedir também release, fotos de divulgação, e o próprio pitch, tá, mas nós vamos falar do pitch já, mas enfim, com esses três, na maior parte das distribuidoras, você já consegue programar para subir sua música lá daqui um mês, um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas não recomendo. Sempre pelo menos um mês para dar tempo de fazer tudo direitinho, tá?
Então, a primeira coisa que está te lembrando aqui é distribuidora. Segundo, cadastro de fonograma. Está aqui. Então, antes de você conseguir mandar para a burocracia, não está na ordem de execução aqui, tá? Esses itens, eles estão dentro da sua coluna, mas nem tudo é, tipo, a primeira uma coisa, depois a outra, tá? Porque o cadastro de fonograma teria que estar antes da distribuidora. Afinal de contas, você consegue cadastrar, você consegue distribuir se estiver cadastrado, porque quando você cadastra, vem o ISRC, que eu acabei de falar. Tá? Então, cadastro de fonograma, check. Precisa estar certinho, bonitinho, e é super rápido. Lá no musicaemrede.com.br tem um treinamento te mostrando passo a passo como cadastra um fonograma, como cadastra uma obra, que é o próximo item aqui, tá? A essa altura você já deve saber o que é obra e fonograma, a diferença deles. Então, se você não sabe, volte a algumas casas aqui nesse curso, para você entender. É a primeira aula do curso aqui que eu falo sobre vários itens e pontos importantes, tá? Obra e fonograma é isso. Então, você cadastrar obra e fonograma, check. Contratos em geral, aqui não está especificado, essa coluna poderia ter contrato com músicos, contrato com produtor musical, contrato com diretor artístico, contrato com a distribuidora, contrato com selo, contrato com editora, contrato... Aqui eu coloquei contratos, porque é de uma forma geral, para você também já saber que faz parte do administrativo, da produção executiva, cuidar dos contratos. E aqui, eu vou abrir até um parênteses para falar sobre contratos. É aqui, nos contratos, que a gente divide, que a gente separa mesmo artista amador de artista profissional. Atente-se a isso. Então, olha para a câmera aqui, atente-se a isso. Os contratos são fundamentais, tanto para te deixar com a cabeça tranquila, de que tudo que foi acordado não vai ser reclamado no futuro, quanto para que todas as pessoas envolvidas te percebam de forma profissional. É muito comum, vou até ver os contratos aqui, é muito comum que artista não faça contrato com ninguém. E é comum também isso dar problema depois. Assim, não é tão comum, não vou dizer que sempre dá problema com. Mas, cara, é só começar a entrar uma grana maior que dá ruim. E eu já vi isso acontecendo, por exemplo, um artista que fez um feat com uma banda que eu trabalhava, uns artistas que eu trabalhava. Fizeram um feat, foi convidado para fazer um feat com esse outro artista. Essa banda, esses artistas foram convidados para fazer um feat com esse outro artista que já eram amigos e tal. E não houve contrato, não houve acordo, não houve nada. Só beleza, faz, grava, entra no streaming e é isso. Não tinha acordo de direito com nada, de royalty, de nada. Só vamos gravar, vamos, entra na música, tal, beleza. E eu não sabia desse acordo, né? Porque eu trabalhava junto, quando eu vi já tinha rolado. Aí eu falei, poxa, mas vocês fizeram isso e tal. E aí, depois de um tempo, essa música bombou. Coisa de menos de um ano, essa música bombou, artistas gigantes começaram a repostar a música. E a música ficou gigante. Esse artista, inclusive, essa música foi importante como uma reviravolta para esse artista. Que o original lá, que chamou os outros para fazer o feat. A carreira desse artista deu uma bela movimentada por causa disso. E claro que todo mundo trabalha para que isso aconteça um dia, mas eles não era uma coisa tipo, ó, vamos investir uma grana, vai ter artista divulgando, não foi isso, foi tipo, caiu nas graças mesmo, de artistas gigantescos, assim, muito grandes, que começaram a postar no Twitter, pô, não paro de ouvir a música tal, e isso virou tudo. E esses artistas que gravaram o feat vieram me pedir para eu falar com ele, ou com a produção, com o empresário dele, para ver se conseguia entrar no royalty do play do negócio. Eu falei, bicho, agora que vocês vão querer acordar isso, fizeram um negócio, reviria, ninguém conversou, ninguém combinou nada, agora tem que desenrolar isso, vai ser bem ruim. E aí tentei conversar, explicando a situação, e obviamente não entrou, não rolou, e com toda a razão, eu fiquei até na minha, falei, bom, é isso, né, não foi acordado antes, então isso pode super acontecer, nunca ache que não vai acontecer, tá? Então vai participar de um feat, ou convidou alguém para fazer um feat, uma participação, tenha um contrato, deixando claro, ó,
vai abrir mão dos royalties do streaming, vai entrar só no ISRC, vai ganhar porcentagem do streaming também? Qual porcentagem é essa? Cara, tudo isso é combinado, não tem uma regra. Não existe regra nisso. Então, se atente muito a isso, não deixe isso passar, tá bom? Ou seja, qualquer pessoa que fizer parte da sua carreira precisa ter um contrato. Parece meio nóia, mais ou menos, não é muito não. E uma vez que você tem acesso a esses contratos, você vai replicando eles, não tem muito segredo, tá? É possível que eu libere alguns contratos para artistas que façam mentoria comigo. Então, se for seu caso, se estiver interessado, fazer uma mentoria comigo, me manda mensagem, pode ser que a gente consiga colocar isso na roda, tá? Então, como é que vai ser isso aqui? Você vai ter um contrato para participações, deixando claro o que a pessoa ganha ou não. Lembrando uma coisa importante, tem uma coisa que não tem como mexer, que é participar do ISRC, como músico executante, intérprete, essas coisas. Então, se a pessoa tocou guitarra na sua música, mesmo que você tenha pago um cachê para ela tocar guitarra, ela tem que estar como guitarrista lá no ISRC, em música executante. E ela vai recolher um pedacinho, uma fraçãozinha de tudo que gerar em rádio, TV, etc., que foi recolhido pelo ECAD. Não importa que você já pagou esse cachê, tá? Você precisa colocar, tá na lei. Se você não colocar, eu paguei o cachê e não botei só eu de músico lá, eu ganho 100% da música no ECAD. Isso fica lá no ECADNet, essa pessoa pode entrar e ver quem é que tá na música. E se ela ver que ela não tá, ela pode te meter um processo. Tem direito. Certo? Ela tem direito sobre a música. Então, não deixe isso passar, tá? Faça faça da sua carreira tudo muito certinho. Faça os contratos com todo mundo, não deixe isso passar, porque você nunca sabe o que vai acontecer depois. Então, o músico que participou, o que vai ganhar no streaming, o que vai ganhar, onde vai entrar no ECAD, no ISRC, tá? Produtor musical, também. Quem gravou a faixa com você, dependendo do estilo musical, é comum alguns produtores tenham que entrar como autor também. Olha que coisa. Então, desculpa. Então, você tem que entender qual que é o acordo que você vai ter com o produtor musical. Lembrando que produtor musical não é uma função que tem no ECAD, lá no ISRC. Ou seja, você não consegue colocar a pessoa como produtor musical. Muitas pessoas acabam resolvendo isso colocando como arranjador, lá em música executante, tá? Mas tem produtor que vai querer entrar como autor, daí você tem que fazer o cadastro de obra junto com essa pessoa, dividindo porcentagem com ela, além do cadastro do fonograma, onde ela vai entrar como arranjador, talvez bateria eletrônica, se for um rap, se for uma coisa assim, tá? Contrato também com quem trabalha com você na produção. Se você é artista, contrato com a produção executiva, de que está trabalhando junto num contrato onde ganha por mês ou ganha porcentagem X do que vira. Não trabalhe, se você trabalha com produção, não deixe isso mambembe com o seu artista, tá? Eu conheço muita gente de produção que desiste depois de um tempo, porque as coisas ficam tão soltas, e a pessoa trabalha tanto e acaba não tendo direito a muita coisa, né, quem está na produção, que acaba em algum momento desistindo até. Então, eu peço que você, que trabalha com artista, converse com outras pessoas de produção, principalmente quem está com artistas maiores, tente entender a melhor forma de fazer contrato com o seu artista, de uma forma que ninguém fique ofendido. Não é essa a ideia, mas fica todo mundo muito bem orientado do que está fazendo, quais são os seus direitos e os seus deveres. Tá bom? O contrato, gente, com tudo. Vai fazer contrato com músico, vai fazer com produtor musical, vai fazer com produtor executivo, vai fazer com quem fez a mix e a master. Um contratinho simples. Entendeu? Para a pessoa falar, pô, recebi o dinheiro para fazer a mix, recebi para fazer a master e não tenho direito a mais nada, tá tudo bem, valeu. E você salva isso em pasta, faz tudo PDF, bonitinho, usa um DocuSign, enfim, não precisa ficar levando na mão das pessoas, né? Pode ser tudo online, hoje muito prático.
Então é isso, tá? Essa espuminha do microfone me dá uma certa alergia, por isso que eu fico coçando o nariz. Peço até desculpa aí pra quem tá assistindo, mas é uma alergiazinha que esse negócio dessa espuminha tá me dando. Vou até tirar. Desculpa pelo ruído. Vamos ver se assim melhora. Bom, beleza, contratos. Outra parte, como tá aqui, ó, parte de burocracia da editora. O que é a burocracia da editora? Você deve ter assistido a minha aula lá inicial, onde eu falo a diferença de obra e fonograma, né? Então, a obra, ela é a criação musical ali, né? A alma da parada, né? Que ela vai poder ter vários corpos, que são as gravações, né? Então, eu compus uma música, eu compus uma obra, mas na hora que eu gravo essa obra, que eu tenho ali o fonograma dela, ela é um fonograma dessa obra, eu gravei no estúdio. Daí eu faço um ao vivo, ele é um outro fonograma, é o fonograma ao vivo daquela obra. Então a obra é sempre única e fonogramas são vários, a versão acústica, a versão ao vivo, a versão remix, a versão do estúdio. São vários fonogramas de uma única obra, certo? A obra, ela pode ser administrada. As suas obras podem ser administradas por uma editora, né? A editora, ela serve para, primeiro, te ajudar com a parte jurídica, por exemplo, na hora de você liberar a sua música para outra pessoa, para algum, a sua obra, né, para outra pessoa gravar, fazer um outro fonograma dela. Então, por exemplo, existem várias pessoas que vivem das suas obras, não são artistas que gravam, cantam, só compõem letra, compõem música e várias pessoas regravam esses artistas. E isso é bastante comum. E essa pessoa, esse autor, esse compositor, essa compositora que faz isso, normalmente tem uma editora para poder administrar a liberação para outros artistas poderem gravar. Então, um artista vem e fala, pô, eu quero gravar sua música, ou você mesmo já oferece, já tem todo um acordo, enfim, tem várias formas de fazer isso. E aí você vai lá e tem todo um trabalho jurídico para poder liberar essa música e você ganhar a sua parte como autor e movimentar essa música e tudo mais. Então, o valor, o tempo de exclusividade, se tem ou não. Então, tem várias questões que a editora consegue te orientar e fazer isso do jeito correto, tá? Outra coisa que a editora faz, a editora, ela vai trabalhar a sua obra, dependendo do quão importante for a sua obra, do seu acordo com a editora, o trabalho que essa editora faz, ela pode estar buscando novas regravações da sua obra para movimentar. Então, vamos dizer que você é um autor, um compositor, que tem músicas que foram muito bem sucedidas nos anos 90, nos anos 2000, mas as últimas gerações não conhecem ainda. Aí a editora vai lá e troca uma ideia com você e com alguns artistas novos, fala, pô, vamos fazer novas regravações, né, com esses artistas aqui, pode ser uma coisa de especial, de homenagem, ou pode ser só mesmo uma movimentação ali, fazer novos projetos e trazer essas músicas de volta, né, para novas gerações, uma outra forma de fazer. Que outra coisa que a editora faz também? A editora, hoje, a gente tem como recolher o autoral, né, esse royalty de autor, que você vai recolher como fonograma e vai recolher como autor, né? O autor, ele vai vir também, tanto do ECAD quanto dos streamings. Tem porcentagem para vir para quem é autor, lá do Spotify, etc. Antes da divisão de vir para a distribuidora, etc., vai vir ali. Se você viu a primeira aula, eu mostro isso. E tem a parte do autor também quando toca numa rádio, numa TV, etc., que é o que vem pelo ECAD. Tá? Esse do streaming tem 9% ali que ele só vem para pessoas, no acordo atual, no momento que eu estou gravando isso aqui, o acordo que existe é que somente autores que têm a sua obra em editoras que estão vinculadas à União Brasileira das Editoras, que é a UBEM, das editoras musicais. Então, essas editoras que pagam uma grana para estar vinculadas, ou seja, não são pequenas editoras, elas conseguem o acesso ao back-office, que é um sistema que consegue recolher esses 9%, manda para a editora repassa para o autor.
ficando com a porcentagem dela, tal. Sempre tem uma porcentagem da editora aí, tá? Então, ou seja, ela não te cobra, a sua obra tá lá, mas ela vai ganhar a porcentagem do que virá, tá? Então, a editora é importante nesse lugar. Existe hoje formas de você conseguir esses 9% do streaming sem precisar estar numa editora vinculada ao bem. Depois procure saber, né? Parece que via Abramos Digital, que é uma outra forma de fazer e tal. Então, o que acontece? Muitos artistas, muitos compositores, autores que não têm uma editora grande, não está recolhendo esse dinheiro. Então, preste atenção, tá? A editora consegue recolher esse dinheiro e repassar para você. Outra coisa que a editora consegue fazer, ela pode, se você ficar sabendo que a sua música está tocando em outro país, em outro lugar, que não foi apitado ali, você pode falar com a sua editora, ela vai acionar o ECAD, vai acionar a sua associação, você pode direto falar com a sua associação também, ao BEM, desculpa, a UBC, a Abramos, etc., a Socipro, e falar, olha, minha música está tocando lá, não está aparecendo para mim, ela vai atrás disso também, mas a editora também pode te ajudar com isso no que diz respeito à obra, né? Ou seja, é uma empresa que administra tudo que está relacionado à obra. Ela vai liberar, ela vai também fazer, sabe o quê? A editora, uma boa editora, ela vai te ajudar a sincronizar também, ela pode pegar, conseguir que um filme use a sua música, né? Tanto a obra, podendo ser gravado especificamente para aquele filme, fazer uma nova gravação, quanto junto com o fonograma, se tiver tudo vinculado ali com a mesma galera, fica mais fácil, né? Que às vezes existem os selos que são editoras também, então cuida do fonograma e da obra, e ela consegue resolver tudo em casa, né? O famoso all-in-one, né, que o pessoal chama, tá? Então tem todas essas frentes aí, lá no musicaemrede.com.br, a gente tem um treinamento só sobre editora, que vai aprofundar muito mais isso daí, tá bom? Então procure saber. E aí você tem que estar com as suas obras, se você vai optar por isso, que eu recomendo. Ah, mas a editora vai pegar 20%, 25%. Gente, é melhor você trabalhar direitinho, ter uma empresa séria que está lá administrando a sua obra, porque na hora que surge uma coisa, por exemplo, eu já vi artista que estava com a música, né, tanto o fonograma quanto a obra lá numa editora, num selo editora, e depois de, acho que 8 anos, aconteceu da música cair nas graças de uma pessoa da televisão que estava fazendo uma série, a Rede Globo, e queria aquela música, depois de 8 anos a música lançada, queria aquela música lá, então, tipo, aquilo foi uma relação, ou seja, é uma coisa que demora muito, e essa relação da editora com o veículo de comunicação, né, com a televisão, facilitou muito uma negociação justa, né? Então demorou um tempão para acontecer alguma coisa. Você fala, pô, mas é que lá na editora faz anos e não aconteceu nada. Pois é, mas na hora que acontece, a editora sabe negociar direito, trazer os valores que merecem ser negociados, né? Então isso é bem importante, tá? Isso também é um ponto que te coloca num lugar mais profissional também, tá? Qual a melhor editora? É igual a distribuidora. Converse com seus pares para você entender. Outra coisa aqui do administrativo, material de pitching para agregadora. O que é o material de pitch para agregadora que nós já falamos algumas vezes, né? Toda vez que você vai lançar uma música, um álbum, quando eu falo álbum, eu tô falando de EP também, tá? Mas toda vez que você vai lançar uma música ou um álbum, você vai fazer um pitch, você vai fazer 2 pitchings, né? O pitching, ele é um nome que se dá para uma apresentação de venda, basicamente, né? O que você está vendendo? Você está vendendo a sua música para entrar em playlists editoriais dos streamings, que são as playlists que é uma pessoa dentro do streaming que escolhe se vai entrar ou não. É diferente das algorítmicas. E por que elas são importantes? Porque elas geram muitos plays, elas são bem trabalhadas, bem divulgadas dentro dos streamings, por serem playlists próprias dos streamings. Então elas são como se fossem grandes rádios, vamos dizer assim, né, que tem um acesso grande, que é muito importante, tá? Nós já falamos muito disso, né, na aula do Spotify for Arts, você vai ter bastante informação sobre isso também. E esse material do pitching, é bom o administrativo aí tá com isso resolvido, né, porque dependendo da distribuidora, ela vai te pedir, por exemplo, um PDF. Então você tem o pitching do Spotify for Arts, que está logo aqui embaixo,
que é um texto, além de você preencher, né, todo um formulário, de onde é o artista, quais instrumentos que estão vinculados àquela música, qual é o estilo musical e uma série de outras informações, ele vai te dar também uma área com 500 caracteres, lá dentro do Spotify for Arts, para você escrever um texto vendedor, para você vender essa música para uma playlist editorial. Vamos dizer assim, falo vender, mas tá entre aspas, tá? Vender a ideia de que ela entre lá em alguma playlist. Então, assim, você fez aqui o seu kit de distribuição, bonitinho, subiu no tempo certo. Poucos dias depois ela aparece no seu Spotify for Arts na parte de música, que tem o upcoming, né, o que está por vir. Você clica, vai estar sua música lá, esperando o momento de ser lançada. Aí você clica, tem lá um botãozinho para você clicar e fazer o pitch dela. Então você vai fazer o pitch no Spotify for Arts, com tudo aquilo que eu falei, que você preenche, bota 500 caracteres, manda, e se tudo der certo, cai na mão de algum editor que vai olhar e pode considerar que vale a pena colocar sua música numa playlist editorial. Em paralelo, naquele momento que você sobe o kit, você já fala com a sua distribuidora e já antes, né, você já conversa e vê qual que é a melhor forma para eles de mandar esse pitch da agregadora. Precisa mandar uma apresentação? Precisa mandar um PDF? Ou só manda o material e você monta aí do jeito que você... que às vezes o selo, a distribuidora tem um jeito de fazer diferente um do outro. Eu conheço distribuidora que prefere um PDF, onde você vai colocar o release, o que você já lançou, o que você está lançando, quais as estratégias, o que está por vir. São as informações de pitch, né? Tem aí um curso só sobre isso aqui, lá no musicaemrede.com.br também, vou falar isso várias vezes, mas é para você entender como é completo lá dentro, tá? musicaemrede.com.br, você acha tudo que você precisa para sua carreira na música, então vai lá, tem também a parte de pitching, ela fala também do pitching da agregadora, tá? Então deixar esse material pronto. E o pitch do Spotify for Arts, como eu acabei de falar. Material de venda de shows, ó, tá aqui também no administrativo, deixar redondinho, deixar pronto. O que é material de venda de shows? Tem um curso de venda de shows lá dentro do musicaemrede.com.br, mas deixando claro aqui para vocês, um jeito mais sucinto, é o material que você precisa se apresentar para tentar vender seu show, né? Um material que precisa ter o seu release, fotos e principalmente vídeos. Vídeos de ao vivo, principalmente, tá? São esses vídeos que vão mostrar para quem ainda não viu seu show como ele é. Não tem material melhor para vender show do que o vídeo de show, certo? Meio óbvio, mas tem muita gente que esquece. Acha que clipe, tocando um violão em casa e querer vender um show com banda, não faz sentido, tá? Então, é um bom release, que é um texto jornalístico, entre aspas, mas não deixa de ser, que fala qual que é do artista, o que que ele tá, qual que é o momento que ele tá, o que que é esse lançamento, o que que é isso que tá rolando agora de shows, né? É um lançamento de uma música, de um álbum, é uma turnê do que tipo e tudo mais, blá. Vai mostrar fotos, tem uma parte nesse material que tem que ter também o que você já lançou, né? Eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou mostrar um EPK, que a gente chama, que é o Electronic Press Kit, que é um press kit, né, ou seja, um material para imprensa, um material para venda de show, um material de apresentação do artista, só que digital. Deixa eu mostrar um aqui, que eu acho que vai ser importante para você poder saber, para quem não tem noção, saber melhor como que é. Eu tenho uma versão vertical, vou mostrar a versão vertical de alguns aqui, deixa eu abrir, vou abrir dois para vocês verem. Por exemplo, eu sei que ela permite mostrar, a gente já fez outras vezes, que é a IE, Larissa Conforto. Ela é uma artista aqui da nossa equipe, nesse momento estamos trabalhando juntos. E esse aqui é um material de apresentação, né, de venda, de apresentação da artista, que funciona para venda de shows, funciona para editais, funciona para tudo que for apresentar a artista. Então, uma foto legal com o nome dela, mais uma foto e um texto curto de release, né? Projeto solo da baterista, Larissa Conforto, barará, textinho curto. Os clipes para você clicar e assistir.
né? Que são clipes sempre muito bem feitos dela. Do show tá aqui, né? Quais são os tipos de show completo, reduzido. O álbum que ela lançou primeiro, depois o segundo. Se você clicar, você vai direto para o streaming, para ouvir. Certo? É com um pequeno release do álbum que foi lançado. Algumas fotos, que deixa bem claro ali um pouco da energia, figurino, cenografia, da onda que ela traz. E aqui tem algumas imagens de live, de shows, ó, festivais, Coquetel Molotov, Fall House, Festival Hotel Tucupi, Heineken apresenta, algumas lives da pandemia, Sesc. Então aqui você clica, você vai ver a apresentação dela ao vivo, que é muito potente e precisa mostrar. Algumas matérias de imprensa, fica bem legal aqui um clipezinho, você clica, você também vê ela maior. E mais alguns materiais que falta divulgação, rider, mapa de palco, isso aqui é muito importante ter, tá? O rider técnico são as suas necessidades técnicas, mapa de palco é o posicionamento seu no palco, você manda isso antes de fazer um show, você manda para o técnico da casa, e ele já vai saber tudo que ele vai precisar montar ali, preparar para o seu show. E acesso às redes sociais de streaming, e aí uma parte de contato, beleza? Então esse é o da Larissa, e a gente vai ter um outro formato aqui também, vertical, que é um pouco mais simples, são artistas que estão em momentos diferentes, né? Então aqui está o Alejandro Hernandes, que é um venezuelano que mora no Brasil, aqui em São Paulo. Você vê que a gente segue aqui dentro, né? O outro artista nosso, então a gente segue aqui dentro, de certa forma, um formatinho. Isso foi feito no Canvas, tá, gente? Ah, mas eu não sou designer, não sei fazer Canvas, tá? Usa o Canvas. Pega como exemplo aqui alguma coisa aqui, usa o Canvas. Live, né? Então, ao vivo dele, que já é uma live e ao mesmo tempo é uma live session e é ao vivo e tal. O lançamento de single, o tipo de shows que ele faz, algumas fotos de apresentação e os materiais. Você vê que as matérias, o clipping não ficou daquela mesma forma que o da AIE. Aqui é um pouquinho diferente, você clica e você acessa uma página com todos os links de matéria para quem quiser ver. Você pode fazer isso também, certo? E vai aqui pro contato para shows. Então, isso é um EPK. Esse é o material que a gente está falando aqui de venda de shows. Ele é o único material de venda de shows? Não, não é o único, não é só apenas, não é apenas isso que tem que ter, tá? Deixa eu botar aqui de novo. Precisa ter, mas não é só isso que tem que ter. Então, se você vai escrever um e-mail, né? É importante ter um textinho no e-mail, de apresentação bem curta, falando qual que é a intenção. Nunca tente vender seu show se você não conhece o espaço, não sabe qual é, por que você está querendo vender lá. Você tem que ter mais noção do porquê que você quer fazer, se cabe seu público lá, se você vai ajudar a casa a ter lucro também, sabe assim? Enfim, são outros assuntos. Mas tá aqui, pra você não esquecer, material de venda de show. Burocracia com selo. Você não precisa ter um selo, fazer parte de um selo. Mas você pode fazer parte de um selo desde que ele vá agregar alguma coisa na sua carreira. Por quê? Porque o selo fica com porcentagem de royalties também, hoje em dia, principalmente do streaming, tá? Mas às vezes fica com porcentagem de tudo também. Às vezes entra como produtor fonográfico e tal. Então você tem que entender a melhor forma de trabalhar um selo, né? O que você pode ter de lucro, de vantagem, tá, num selo. Normalmente, por exemplo, eu tenho um selo e meu selo porque aí tem isso também. Selos trabalham de formas muito distintas. Não é igual a editora, que tem um jeito de trabalhar. Toda editora meio que tem aquela função. O selo não necessariamente. O selo ele pode ser como se fosse uma gravadora, que pode trabalhar sua carreira a 360 graus, pode administrar sua carreira. Tudo. Né? Vender show, oferecer o estúdio, oferecer equipe, fazer tudo. Né? Pode acontecer. E ela ter um acordo com você que ela ganha ali um retorno em cima disso. Mas existem outras formas de um selo trabalhar que pode ser
do mais completo ao mais simples ali. O meu selo, por exemplo, que é a DocsMR, eu faço apenas a distribuição digital. Eu falo, ó, o meu selo serve para que a gente faça uma distribuição bem feita, que não haja problemas técnicos e burocráticos nesse meio do caminho, porque acontece quando você faz sozinho. E se acontecer algum problema na distribuição, por exemplo, que acontece pra caramba, alguém que tem um nome parecido com o seu, ou igual ao seu lá no streaming, e a sua música acaba indo pro perfil dessa pessoa, se você faz por uma distribuidora que você não fala com ninguém, é tudo online, é uma chance de você ter uma dor de cabeça e demorar muito para conseguir resolver isso. Então, o fato, a minha distribuidora, o meu selo é vinculado a um selo maior que tem um contato muito próximo com a distribuidora e consegue falar, pegar o telefone, falar com a distribuidora e resolver. Então, isso é o que eu ofereço, né? Eu não invisto na distribuição, no sentido financeiro, eu não dou estúdio, eu não dou nada disso. Você acha que quem faz gestão de carreira na minha equipe, eu tenho acordo com os estúdios e tal, mas isso é uma coisa da gestão de carreira, não é do selo. O selo é único e exclusivamente para fazer uma burocracia bem feitinha e subir a música para não ter erro. E a gente fazer esse meio de campo para conseguir a playlist editorial, com os pitches e tudo mais. É essa a função do meu selo da Docs DOXMR, que é vinculado à YB Music. Esse selo é para isso. Todos os artistas que estão comigo e que topam distribuir para o selo já sabem disso. Fala, ó, é só para a gente fazer um negócio bem feito. Você quer por aqui ou você quer ir direto numa distribuidora que você tem contato e tal? Então, alguns vão optar por fazer comigo, no meu selo, porque sabe que tá tudo em casa, a gente vai fazer bonitinho. Então, o contrato com esse selo é a burocracia que você precisa ter resolvida. E, normalmente, assim como com a distribuidora, o selo também vai ter, talvez, um acordo com você por música ou por artista. Ou seja, ele vai falar, beleza, você pode distribuir uma com o meu selo, outra música que você quiser distribuir com outro, tá tudo bem. Ou ele fala, não, durante um período tal, como eu estou investindo em você, normalmente tem a ver com o advanced, que é um dinheiro que o selo coloca antes e tal, para o artista já ganhar uma grana antes de receber o royalty, isso ser descontado de royalty, enfim. E às vezes é um acordo que fala, ó, não, você vai lançar, fica comigo por pelo menos tantos anos e você precisa lançar sempre com a gente. E às vezes tem até o acordo de, ó, todo ano tem que lançar tantas faixas, então tem isso, tem várias formas de trabalhar com selo, então saiba qual que é a função do seu selo, saiba que na hora que chegar o royalty do streaming, você vai acabar tendo não, o selo vai pegar uma parte, né, uma porcentagem pequena ali também, porque ele também não cobra para você entrar no selo, ele vai ganhar com a distribuição, a maior parte dos selos. E é isso, vai ter selo que vai querer entrar como produtor fonográfico, porque vai dar estúdio, vai dar não sei o quê, então depende muito, tá bom? Então, burocracia de selo, checkzinho aqui no administrativo. Termos de liberação, de uso de imagem, por exemplo, fiz um clipe, pô, tem que estar com o termo de liberação de uso de imagem em dia, todo mundo que participou do clipe, da live session, de todo lugar, tem que assinar aqui, libera o uso da imagem. Porque se um dia for para uma TV, for para sei lá, ou até o próprio artista que participou, essa pessoa que participou, não poder vir depois dizer, mas eu não autorizei minha imagem. Como não? Você estava lá de guitarrista, lá, por exemplo, e está aqui o termo, você assinou. Então, isso aqui, junto com os contratos, está dentro da história do contrato também. É aquilo que eu falei. Muitas vezes vai dividir aí quem é profissional de amador, tá bom? Relatórios. O que são esses relatórios? Existem eu acho que na gestão da carreira é importante a gente ter certos relatórios, a gente ter certos acompanhamentos. Você se lembra do método Música em Rede, não vou abrir aqui de novo, mas que a gente tem a parte de análise de dados, análise de resultados. Os relatórios fazem parte desse trabalho de análise, né? Então, pelo menos mensalmente, olhar o que aconteceu, o que melhorou, se mudou, se aumentou os números, se aumentaram o número de seguidores, de ouvintes mensais, etc, etc, etc. Relatório financeiro também, dependendo do volume que você está arrecadando, de como que está, tem um financeiro aqui nesse relatório também, tá? Então, para o administrativo, deixei essas partes aqui. Ah, mas e a parte de show? Calma, vai entrar aqui ainda, tá? Vamos lá. Agora, música era do lado mesmo, né? Parte da música. Então,
que a produção pode estar ajudando o artista, né? Criação, ensaio, o que quer dizer isso aqui? Então, por exemplo, existe um cronograma, existe um planejamento de lançamentos, né, de música. Então, lá no ano que vem, então nós estamos no final do ano que vem nós vamos lançar 6 músicas. E aí a produção executiva, a produção do artista pode estar acompanhando esse cronograma. Do tipo, e aí a música, só que tem música que lá do final do ano, do meio do ano, que ainda não está pronta, que não está finalizada, não foi criada totalmente. Então tem que se preocupar. Cadê a música? Já está criada dentro do tempo certo? Porque o importante é, você tem uma data que você pensou em lançar. A partir do momento que você tem essa data que você pensou em lançar, você tem que voltar meses antes, né? Então, se eu vou lançar tal dia, eu tenho que estar pelo menos um mês antes com tudo pronto para subir. Para eu estar com um mês antes para subir, eu preciso estar com tanto tempo antes para mixar, masterizar, barará, 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 até a criação da música. Então, você faz o processo inverso. E a produção pode ajudar a ver se está tudo certo dentro desse tempo, tá? Que as músicas precisam estar criadas. E aí os ensaios, a produção pode ajudar a agendar ensaio, marcar horário, cobrar todo mundo de estar tudo certinho, fazer os pagamentos e tudo mais. Pré-produção, então vai fazer a gravação da música, precisa pré-produzir, né, que é deixar ela mais redondinha possível para quando entrar em estúdio, saber o que quer, né, para regravar sabendo o que quer. E a gravação em si também, qual é a data que vai gravar, em qual estúdio, quantas horas vai precisar, quem são os músicos que vão naquele dia. Então a produção também está preocupada em resolver a logística da gravação. Muitas vezes o artista resolve isso aqui por conta. Muitas vezes o artista que está lá falando com os músicos, está se resolvendo. E é até bom, sabe, muitos artistas tomarem essa frente, porque é um contato ali junto com a criação e com o horário e tal. Mas tem certas coisas que é melhor deixar para a produção. Então vai assinar contrato, deixa a produção botar o contrato para rodar. Ah, vai cobrar que o cara não está chegando no horário, deixa a produção cobrar, para não gerar atrito entre artistas, sabe? Deixa artistas têm que falar só de coisas boas, de coisas legais, de criar música, de pensar resultado artístico e tal. Deu por algum problema? Deixa a produção resolver, para tirar do artista essa necessidade de cuidar do que não precisa ser cuidado, para não gerar atrito mesmo, né? Porque aí às vezes está indo super bem a relação artística de criação, mas aí um atraso começa a incomodar, e aí o artista reclama do outro, e aí isso já vira um clima ruim no estúdio. Então, melhor falar com a produção se resolve, tá bom? Então, horário, cronograma, logística de gravação. Mix, né? Então a música precisa estar mixada, né? Tudo certinho, redondo. Editada e mixada, né? Acho que eu nem coloquei edição aqui. Eu nem coloquei edição, mas enfim, a edição tá aqui, junto com a gravação, né? Que é tirar fora o que não interessa, as coisas que ficaram ali, então deixa a edição redondinha e vai para mix. Quando eu falo mix, eu estou falando de não só do cronograma de mixagem, o tempo que essa música gravada precisa estar na mão dessa pessoa que vai mixar e saber qual que é a data que essa pessoa vai entregar de volta, fora os OKs, né? Então tem que ter essa gordurinha de tempo que vai e volta, muda isso, arruma aquilo e pum, tá com a mixagem pronta. Fora isso, tem o contrato com a pessoa que vai mixar. Lembra do contrato que eu mostrei na outra? Então tem que resolver isso aí também, deixar certinho com quem fez a mix e tal, tá? Então a mixagem do cronograma, bonitinho, poder ter essa relação, e a mesma coisa com a masterização, né? Então a master é para streaming, para vídeo, master para LP, se for fazer, são todos masters diferentes, né? E aqui entra a mesma coisa, cronograma lá, né? O calendáriozinho de realização. Aqui entra também a parte de contrato com a pessoa, cobrar tudo certinho. Deixa o artista falar com quem faz a mix e a master, só assunto da música. E deixa a produção pegar sempre a parte chata, certo? De cobrar, por que tá demorando, e aí, como é que tá? E pagar a pessoa, e fazer um contratinho e tudo mais. Se for ter remix, mesma coisa. Quem vai remixar, cronograma, contrato. Versões, né? Então, se alguém vai fazer uma versão, se você vai fazer uma versão, tá aqui nessa música, porque tem aí também não só o autoral, né? Você pode estar fazendo versões de músicas para releitura.
Participações, feat também, produção executiva aqui cuidando dos contratos com essas pessoas, né? Calendário de entrega, de gravação e tudo mais, deixando os artistas se conversarem só sobre as partes boas, é isso que eu recomendo. Só eles falando da música, como vai ser, que tom vai ser, se abre voz, se não sei o quê, deixa eles conversarem. Contrato, cronograma, se tá demorando, se tá com algum problema, produção, beleza? Maravilha, sobre música, temos aqui, falta mesmo editar, né? Eu vou até colocar aqui, ó. Editar a track. Vou colocar esse a mais aqui para não esquecer. Streaming. O que é importante se preocupar com o streaming aqui na produção? A atualização do perfil nos streamings. E aqui é uma coisa muito interessante, porque a atualização do perfil, ela pode ser feita em fases, ela tem que ser feita nas fases, ou seja, lancei um single, e o perfil precisa refletir imageticamente esse lançamento. Então, minhas fotos de divulgação lá, foto do perfil, foto do topo, a bio, que também está atualizada falando disso. Então, tem uma série de coisas ali, você colocar seus shows, destacar a escolha do artista, no caso do Spotify, mas aqui também dá para você fazer na Amazon, na Apple, dá para arrumar o perfil lá nos streamings, né, colocando às vezes a parte de doação, tem um monte de coisa nova lá, merch, tem um monte de coisa que dá para colocar. Então, manter o perfil do streaming atualizado é bastante importante. Eu já vi artistas que acabam atualizando foto do streaming, ali a fotinho do perfil, quase que semanalmente. Eu tenho visto isso acontecer e eu acho interessante, porque me chama a atenção. Então, eu sempre vejo, se você sempre vê a mesma carinha do artista ali dentro do streaming, sempre com aquela mesma foto, legal, é uma coisa. Agora, se a pessoa fica mudando, vou até abrir aqui o streaming para ver, se a pessoa fica mudando, ela acaba tendo uma... deixa, depois eu vejo, depois eu mostro para vocês aqui no próprio coisa. Ela acaba chamando uma atenção ali quando ela fica mudando essa foto. Então, dá para você mudar isso, dá para você mudar o Canva das imagens, das músicas, que é aquele videozinho de 8 segundos que fica no Spotify, por exemplo. Dá para você trocar. Dá para você trocar também, lá, obviamente, trocar o perfil no YouTube, no seu canal do YouTube, né, do artista, a imagem de topo, o perfil, tudo mais. Então, atualização dos streamings, importante a produção, deixar ali um check para constantemente fazer isso aqui, tá bom? Criar playlist, então tá aí uma outra função importante que você precisa ter no streaming, que é criar playlists. Quais playlists, né? Lembrando que você não consegue criar uma playlist pelo perfil do artista. Se você for lá, por exemplo, no Spotify for Arts, na Amazon for Arts, você não consegue criar uma playlist como artista. Spotify com certeza não. Da Amazon vou até dar uma olhada, mas acho que não também. Nunca fiz dessa forma, pelo menos. Tem que ser uma pessoa física, um assinante do Spotify, falando do Spotify, tem que ser um assinante do Spotify para criar a playlist e o perfil do artista só acha essa playlist e conecta ao perfil. Então eu recomendo que você tenha um perfil de usuário com o nome, mesmo nome do artista. Para na hora que a pessoa vê aquela playlist, ela saber que é sua, que é do artista. Então vamos dizer que o seu nome de artista é Zé da Música. Então tá lá, o Zé da Música tem o perfil no Spotify de artista. Mas o assinante do Spotify Premium é importante que apareça também como Zé da Música, na hora que você faça a playlist. Tem que ser assim, não é que tem que. É só para percepção mesmo, sabe? Para o público olhar e falar, essa playlist é oficial do artista, porque é do perfil oficial do artista. Que, na verdade, é do perfil de usuário, né? E você pode criar as playlists que são... Você usa isso como estratégia até de comunicação. Você cria playlists de referências e tudo mais. Mas tem uma playlist aqui que eu acho importante fazer quando você lançar álbum, que é você criar uma playlist com as músicas do álbum. Então você vai ter o álbum com as músicas dentro e vai ter uma playlist igualzinha com as músicas na mesma ordem. Mas para que isso? Isso funciona para você poder... quem não assina o streaming não consegue escolher a ordem de música, não consegue, né, entrar num álbum e ouvir um álbum inteiro. Mas ela consegue entrar numa playlist. Mesmo que toque fora de ordem, ela consegue ouvir todas as músicas dentro de uma playlist. Então, quando você cria uma playlist de álbum, do seu álbum,
você acaba automaticamente ajudando quem não paga um premium a ouvir todas as músicas do seu álbum sem sair da playlist, mesmo que fora de ordem, que é o que acaba acontecendo para quem não paga, não tem direito à ordem e tal. Então isso é muito legal, você pode usar essa playlist para divulgar também e tudo mais, tá? Fora isso, playlist de referências, playlists conjuntas com outros artistas, playlist conjunta sua com o seu público, tem várias formas interessantes de trabalhar playlists. Lembrando que eu não recomendo pagar playlist para entrar, esse é outro assunto, é outro tipo de playlist, mas já deixando claro. Link de pré-save, tá na coluna de streaming que é para ficar ligadinho. Fala, opa, mandamos uma música, subimos, cadê o Smart Link? Que a distribuidora manda, quando é que chega e tal. Chegou? Check. Né? O Smart Link do pré-save, esse link de pré-save, ele antes de ser lançado, ele é um link de pré-save que você já conhece. A pessoa clicar lá e deixar o pré-save é o like com antecedência, que já deixa a pessoa vinculada à sua música na hora que sair, entra numa playlist, fortalece o algoritmo da pessoa com você, aquela coisa toda que a gente já sabe. E também ajuda a movimentar o algoritmo dessa música antes mesmo dela sair. Se tiver bastante gente fazendo pré-save, há uma grande chance dessa música ganhar destaque lá dentro, porque o algoritmo vai falar, opa, tem bastante gente a fim de ouvir essa música quando sair. E se na hora que tem bastante gente querendo ouvir a música, e ela sai, e a galera dá play, de fato, aí isso movimenta muito forte, pode ser que o algoritmo queira te distribuir melhor na hora que sai. Né? O que eu já ouvi dizer também, o contrário pode ser perigoso. Você tem muita gente fazendo pré-save, mas na hora que sai a música quase não tem play. Isso parece, não tenho certeza, mas eu já ouvi dizer que isso é mal visto pelo algoritmo, porque ele fala, opa, muita gente quis ouvir, mas na hora que saiu, essas pessoas que quiseram ouvir não ouviram, provavelmente isso aqui tem pegadinha, foi alguma coisa de sorteio, de qualquer coisa que não tem gente de fato interessada na música, porque na hora que sai não tem o play. Então, quando você faz campanha de pré-save, fica a dica aí. Faz o pré-save, faz a campanha de pré-save, mas ao mesmo tempo, quando sair a música, vai lá e pede para essas pessoas darem play também. Senão isso pode prejudicar também o seu algoritmo, segundo o que eu ouvi dizer, e faz todo sentido. E depois desse link de pré-save, quando a música já está no ar, ele automaticamente vira um link de play, vira um Smart Link, onde você vai poder escolher. Por que é Smart Link? Por que ele é inteligente? Porque ele vai te dar opções, não é um link só para o Spotify, não é um link só para o YouTube, só para a Deezer, vai ter, dependendo do seu link, né, do seu Smart Link, da sua distribuidora, você vai ter ali várias plataformas ou só algumas. E aí você pode usar esse link lá no seu link, na sua bio, como o link oficial para as pessoas irem dar o play, porque aí as pessoas escolhem onde elas querem ouvir, se é no YouTube, se é no Spotify e tudo mais. Agora, depois disso nós temos aqui o pitch da agregadora que eu já falei. Por que está aqui no streaming, né? Porque é para você não esquecer que você tem que realizar. Então ali no administrador é preparar, aqui é fazer, né? Mesma coisa no pitch do Spotify for Arts. Outra coisa sobre streaming, mapear playlist, né? Olha ali os artistas semelhantes, os artistas que que o seu público também ouve. Entra ali em todas essas pessoas. Lembra do mapeamento de universo que a gente fez ali no começo? Primeira parte do método Música em Rede. Então, uma das coisas que ele serve é também isso, para você entrar nessa galera, olhar as playlists que essa turma tá, as playlists editoriais, né, e as orgânicas que de repente sejam grandes, para você buscar ali no seu pitch, por exemplo, você pode orientar, falar, olha, essa minha música é boa para tais playlists. Eu já ouvi dizer que editor de playlist gosta de ver essa informação, outros que não gostam, enfim. É melhor colocar. Na dúvida, coloca, né? Coloca, tipo, na hora que você for fazer o pitch, você coloca no final, boa, indicado para playlist tal, tal e tal. E essas playlists você sabe que elas vão funcionar porque você tem outros artistas semelhantes a você circulando nessas playlists, e realmente sua música se encaixaria ali. Outra coisa que você pode fazer é descobrir playlists orgânicas, né, que não cobram para entrar.
e mandar também para essas pessoas. Dá para mandar via Groover, por exemplo. Depois procurem saber o que é a Groover. Groover, Groover.co, groover.co. Dá uma olhada lá, você vai entender, tá bom? Tem algumas outras ferramentas semelhantes. Aí você procura lá, coloca similar, Groover similar, vai vir outras empresas que fazem a mesma coisa. E é uma boa ação para você fazer, tá? Uma boa estratégia no lançamento. Então, beleza. Então, esse foi a coluna de música, que a produção precisa estar ligada para se organizar ali, junto com o artista. E se você é artista, tá aí, né? Você tá vendo quantidade de coisa. Por isso, que o quanto antes você tiver com equipe, pelo menos uma pessoa na produção executiva com você já é fundamental. Você já muda de nível aí de trabalho, tá? Pode ter certeza. Então, vamos para a parte de shows. O que a gente tem que estar preocupado aqui com shows? Ficar ligado em mapeamento, né? O que é mapeamento? Mais uma vez, pelo mapeamento de universo você vai conseguir fazer isso, mas você também pode ampliar, ó, entrando em tudo quanto é rede social dos artistas semelhantes, e entendendo onde essas pessoas estão tocando, né? Então você pode separar a sua planilha por abas, uma aba de festivais, uma aba de casas de show, que pode ser do Brasil inteiro. Se você quiser separar, você pode separar, ou pode botar tudo ali, coloca coluna por cidade, estado, já resolve bem. Festivais, casas de shows e equipamentos de cultura, centros culturais, fábricas de cultura, SESC, SESI, esses equipamentos de cultura, tanto 100% público quanto público-privado, quanto os privados também, existem centros culturais privados também. Então, mapeia para quê? Para que você saiba que lugares são esses que já recebem artistas do seu mercado, que já recebem artistas do seu universo musical, né? E você poder visitar esses espaços, principalmente os que estão fáceis de você ir na sua cidade e tudo mais. Então, você vai visitar esse espaço para saber o tamanho, quem é que está lá primeiro. Cumprimentar olhando no olho de quem é a pessoa que fecha shows lá. Vai lá assistir um show, né? Para ver se funciona para você mesmo. Porque é horrível, cara. As pessoas elas saem tentando vender show nos espaços sem nem saber se o espaço funciona. E o curador do espaço sabe disso. Então, você quer vender um show para lá? Frequente lá. Vai lá, sabe? Converse com as pessoas. Assista show. Procura saber quem é que tá lá. Fala que, pô, adorei, tá, preciso te mandar meu material. Para quem que eu mando? Mete as caras mesmo. Tá? Então, você tem que saber o nome do lugar, capacidade, qual que é o mapeamento que você faz de show? Nome do espaço, capacidade. Se você tiver alguma observação extra, tipo, ele já tem equipamento, não tem equipamento, precisa levar e tal, alguma informação assim que você acha importante. Cidade, estado, né, o contato de com quem você fala, e-mail, telefone, site, redes sociais, tudo mais. Coloca ali, e daí tem uma dica bônus. Vou falar uma coisa de mapeamento para vocês, que eu acho que você vai gostar. Que é o seguinte. Há muitos anos atrás, eu preciso atualizar isso aqui, tá? Mas há muitos anos atrás, eu, eu fiz um mapeamento no Google Maps. Deixa eu achar eles aqui. Que ele é muito interessante. Eu acho que vale a pena você, você ver, que é o seguinte, olha só, que interessante. Aqui, ó, mapas. Ah, não, peraí, desculpa só um pouquinho, deixa eu entrar no outro Google, que é um mapa feito direto no Google Maps e que você consegue pinar todos os lugares. E por que é legal você pinar todos os lugares? Porque você acaba, aqui ó, mapas, você acaba tendo condições de, caramba, deixa eu ver aqui.
você acaba tendo condições de criar um caminho, né? Você pode criar o caminho para onde você quer ir. Guardados, aqui mapas, pronto, Casa Show Festivais Mundo. Peraí, verei. Eu tô achando engraçado que ele não tá. Mapas. Abrir os meus mapas. Ah, tá aqui, é verdade. Fazia tanto tempo que eu não mexia muito nisso, que eu tava até sem essas informações. Mas olha só que legal que é isso daqui. Que você consegue ter acesso. E aí o que acontece? Na hora que você quiser fazer um, um caminho, uma tour, você consegue. Cadê? Aqui, ó. Você consegue pinar no mapa e ter uma ideia de onde você quer ir. Então, por exemplo, olha só. Deixa eu deixar Ctrl 0 e aumentar o mapa. Então, por exemplo, olha só, eu tenho mapeado aqui, ó, céus, sescs, teatros, olha quanta coisa interessante. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui e fazer um roteiro, né, por exemplo, botar aqui, ó, para visualizar. Aqui, ó. Eu tenho aqui região Nordeste, região Centro-Oeste, exterior, alguma coisa nos Estados Unidos, alguma coisa na Europa, região Norte, festivais, são os vermelhinhos. Tem aqui um Montreal que eu coloquei à parte. Então, olha que legal, região Sul. Se você dá um zoom, você vai ver aí, ó, você passa o mouse aqui, ó. Esse é um Sesc Patos de Minas. Então, por exemplo, se eu quiser, se eu for fazer um show, eu sou em São Paulo, e eu vou fazer um show em Belo Horizonte, eu já tracei esse mapinha aqui, eu posso traçar a rota, ó que legal. Então eu sei que saindo de São Paulo, indo para Belo Horizonte, eu posso, por exemplo, tentar aqui um Galpão Busca Vida em Bragança, que é maravilhoso, quem não conhece, recomendo. Eu posso fazer algum desvio aqui, de repente, tentar um show nesse sítio aqui, que é talvez não, talvez esse sítio esteja aqui por eventos fechados. Pouso Alegre, tem um Sesc aqui, será que faz show? Será que dá para a gente fechar no caminho? Poderia tentar, na ida ou na volta, né? Tem um outro aqui que é o Sesc Lavras, né? Aí, próprio em Minas Gerais mesmo, tem Contagem. E tem, por exemplo, aqui, de repente eu vou fazer o show aqui no... Eu só botei a capital, né? Posso fazer aqui no Sesc Palladium, ou aqui no Festival Transborda, Festival Vibra, são os festivais que tem lá, em Minas Gerais. Então, é muito legal você ter um mapeamento no mapa, de fato, né? Você tem que estar sempre atualizando aqui, por causa disso. Então, você vai traçar uma rota, você consegue. Então, você vem aqui, né? Aqui, ó, ele até apagou daqui. Você consegue criar uma rota. Aqui, ó, detalhes do mapa. Colocando aqui, né? Passo a passo, adicionar uma linha. E buscar aqui onde você vai. Ele vai te dar esse caminhozinho aqui, tá? Depois você entra com calma aqui. Faz um tempinho que eu não mexo. Pesquisar no mapa. Sesc Água Verde, por exemplo. Olha aqui, ó. Eu posso criar uma rota para ele. E assim vai, tá? Então eu não vou entrar aqui, senão vira um curso só disso aqui. Eu preciso também dar uma atualizada nessas informações e pegar, ó, eu posso medir distância direto aqui ó, com uma régua. É bem interessante, tá?
Enfim, faça isso, recomendo, tá? Que você consiga criar o seu mapa dentro do Google Maps de fato, e aí você poder, né, mandar para as pessoas que vão fazer parte e tudo mais, tá bom? Isso é bem legal, cara. E outra, te dá uma visão, né? Onde que tá tudo, o que que você pode fazer, para onde você pode circular, né? Isso é bem legal, tá? Bom, voltando, cadê você? Aqui. Então, voltando, a gente parou aqui, então, nessa parte de mapeamento, e só o mapeamento você vê é um universo, né? Só o mapeamento ele já é um universo gigante aqui. Dá para você fazer na planilha, dá para fazer na planilha e no mapa, dá para você aprender com outros artistas quais são os lugares que eles estão tocando e tudo mais. Não tenta inventar roda também não, né? E saiba qual é o seu tamanho também, né? Não adianta você querer mapear um teatro de 1000 lugares se você não está levando nem 50, né? Isso é óbvio, né? Mas é importante ter essa noção. Aí estão aqui, ó, os aparelhos culturais, casas de cultura, etc., para você mapear, as casas de shows, eventos corporativos, dependendo do seu projeto. Você pode ter uma formação e um trabalho de frente para vender corporativo, casamento, formatura, né? E eu vou te falar, entre você ter um projeto paralelo, por exemplo, ao seu autoral ou ao seu oficial de artista, você ter um para festas, formaturas, baile, casamento, eu super recomendo. Eu acho realmente que é uma vantagem muito grande para um artista ter esse projeto, que se você não precisa divulgar nas suas redes, você pode ter uma rede só para isso, né, um perfil só para isso, ele te ajuda a viabilizar a sua carreira, a sua vida artística, sabe? Porque costuma ter cachês bem maiores do que você às vezes vai ter no começo da sua carreira solo, da sua carreira artística autoral, ou enfim, se você é um artista de intérprete, seria a sua carreira própria. Então, os eventos corporativos, governamentais, né, que é tipo prefeitura, etc., que você pode trabalhar mais autoral e tal. Agora, os corporativos, casamentos, formaturas, etc., eu acho que é um nicho sensacional. Você não sai da música, você continua trabalhando com música. Eu sei que muitas vezes não é o que você quer fazer da sua vida, ficar fazendo cover, vamos dizer assim, né, releitura barra cover para festa, para os outros. Mas entre fazer isso e você ter que trabalhar com qualquer outra coisa que não seja música, eu recomendo você trabalhar com isso. Por quê? Muitas vezes esses eventos corporativos, essas festas, esses lugares, às vezes você vai tocar numa casa noturna que foi fechada para um casamento, e de repente é uma entrada naquele lugar que você não teria se você não estivesse fazendo aquele show. Isso também te conecta muito com essas empresas que estão constantemente precisando de eventos. E, cara, assim, você consegue muitas vezes chegar fácil, assim, rapidamente, num cachê em média de R$ 10.000 por evento, 5, 10, 15, às vezes 20 mil, depende muito do seu projeto e tudo mais. Então, eu recomendo muito que você tenha um projeto para festa, para cantar o que o povo gosta, o que o povo conhece, coisas animadas, felizes. Outra coisa que você pode fazer também é o evento é um projeto infantil, também funciona muito, tá? Recomendo muito. Esses projetos são o que eu chamo de projetos especiais, tá? Beleza. Eventos governamentais são tipo aniversário de cidade. Então, se você tiver condições de mapear isso, acessos, contatos e desenvolver esses contatos com prefeituras e tudo mais, viradas culturais, né? Acontece, quem está em São Paulo, acontece na cidade, acontece em várias cidades do interior de São Paulo. Festas, né? Mapeia essas festas também, que são, por exemplo, festas mesmo, com DJ, com shows, né? E em São Paulo acontece muito, né? Acontecem muitas festas, no Rio também, Belo Horizonte, eu sei que também acontece. Então, veja das casas da noite, só trabalharem com a própria curadoria de DJs e shows, às vezes ela faz uma parceria com a festa, e a festa faz a curadoria dos DJs dos shows, né? E são muito legais, porque essas festas às vezes se desmembram em blocos de carnaval,
Enfim, é bem interessante. Às vezes essas festas vão para corporativos também, então você está conectado com essas festas é muito legal, é bem importante. Elas acontecem com uma certa força e constância, por exemplo, em São Paulo, por exemplo, como eu falei, e às vezes é a sua forma de entrar para tocar naquela casa, que pela curadoria da própria casa talvez você não entrasse. Mas como você foi pela festa, você entra. Eu já fiz isso, já aconteceu com um artista meu e funciona super bem. Mapeie os festivais, obviamente, né? Frequente os festivais e mapeie esses festivais. Aqui, para quem está, né, época de pandemia, a gente estava lá e tal, mas isso aqui é uma coisa que pode acontecer de novo, de ter mais, que são as lives, e fazer lives para arrecadar grana, para, né, tá com necessidade ali na época de pandemia, era muito forte isso aqui. Lives patrocinadas, né? Acontecia muito também. Shows de agenda são os shows seus normais, tá? Quando eu falo show de agenda, é para fazer os shows de lançamento, show de. Já lançou o álbum, já fez o lançamento, mas continua fazendo os shows do álbum. São shows do dia a dia, dos meses ali que você está seguindo a sua carreira. E focar também, prestar atenção em shows de lançamento, né? Ou seja, você vai lançar um álbum, tem que ter um show de lançamento para comemorar esse lançamento desse álbum, né? Então, para você fazer isso, você precisa estar com uma antecedência, já fechando isso, antes de lançar, você já tem que estar com isso aqui já o mais adiantado possível, né? Não vai tentar fazer show de lançamento depois de lançar, que pode te demorar muito para conseguir, fica muito longe o lançamento do show de lançamento. E faz dentro das suas possibilidades. Poxa, eu não consigo vender um show de lançamento para um festival grande. É o meu primeiro show ser um festival. Tem muita gente que faz isso, usa isso como argumento até para fechar um festival. Falar, quando for rolar o festival, eu vou ter acabado de lançar o álbum, eu quero fazer o show de lançamento do meu álbum no seu festival. Esse é um baita atrativo para o festival, para a curadoria, tá? Mas às vezes você vai fazer um Sesc. Você precisa de 3, 4, 5, 6 meses de antecedência para fechar um Sesc, para fazer um show de lançamento. Ou você pode fazer o próprio evento, produzir o seu show de lançamento, né? Fechar a casa, fechar o espaço, você precisa de tempo para fazer isso, né? Já deixando aqui uma ideia estratégica para mim, eu acho que fazer o show de lançamento tipo um mês e pouco depois de lançar, eu acho legal, por dar tempo das pessoas conhecerem o álbum, se aprofundarem um pouco mais no seu álbum, e a partir daí poder ir pro seu show mais animada, ter mais noção do que vai ser tocado, poder cantar junto, sabe? Então, um mês e meio, assim, é um tempo bom se você trabalhar bem o seu pós-lançamento. E aí dá tempo de você esgotar um pouco o assunto do pós-lançamento e focar no show. Pode ser bem antes, pode ser logo no mesmo mês que lança. Não tem certo e errado. Tem os porquês. Você vai entender o melhor porquê para você, você vai entender o que é mais certo para você. Showcase. Showcase são esses shows que você faz em feiras de música, normalmente, congressos e tudo mais, que são pocket shows, shows pequenos e curtos, normalmente com a sua banda mesmo, às vezes é uma coisa mais minimalista, mas normalmente é o seu show de fato, com a sua banda, o seu show completo, né, em termos de artistas, de número de músicos ali no palco, mas é um show de 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, meia hora, não passa muito disso, que é para apresentar o seu show para compradores. Basicamente é esse o lance do showcase. Ele é um show feito para quem vai assistir, são pessoas do mercado, conhecerem seu show, falar, nossa, que legal essa experiência aí, poder considerar na hora de fechar algum show para você, tá bom? Então, dê uma olhada nessas feiras, nesses congressos, que eles abrem inscrição para showcase, tá? Então, faça isso e se inscreva e vá para as cabeças. Tá aqui. Beleza. A gente vai entrar então na parte de assessoria de imprensa, só fazer uma pausinha para tomar uma água, respirar um pouco e a gente volta no próximo vídeo.